Neste vídeo, vamos introduzir a ideia da resposta ao passo RC. Essa é uma das ocorrências mais comuns na eletrônica, tá? E isso acontece sempre que temos um resistor em série com um capacitor. E em particular acontece isso bilhões de vezes por segundo em cada computador. Portanto, nós vamos estudar isso com muito cuidado. Então, a resposta ao passo acontece quando a gente insere no circuito RC uma tensão de passo, ou seja, ela dá um salto, um passo. E isso acarreta uma resposta no capacitor. E isso está muito relacionado com a resposta natural do circuito RC. Então, isso aqui está ligado à resposta natural do circuito RC. E eu queria te falar agora que se você ainda não viu o vídeo de resposta natural, eu quero que você dê uma olhada nele, porque nós vamos dar a resposta, o resultado da resposta natural do circuito RC aqui. O que tínhamos no circuito RC era praticamente um circuito onde havia um resistor e um capacitor, e aqui não tinha nada. Então eu tinha um resistor R, eu tinha um capacitor C, nesse capacitor havia uma carga Q, ele continha nele uma tensão V0, e o estudo da resposta era qual é a resposta da corrente que tinha nesse circuito e qual é a resposta da tensão em função do tempo que havia no capacitor. E no vídeo nós vimos que a resposta natural do circuito RC, V de T, é igual V0 vezes Z elevado a menos T sobre RC. Então, o que vamos fazer é analisar o que acontece com esse circuito quando eu tenho uma resposta ao passo, que seria esse passo aqui, esse salto que a tensão de entrada dá de V0 para Vs. E como é que reage a equação da tensão V de T, porque aqui eu tenho uma tensão V de T, e o que acontece com a corrente I. É isso que nós vamos estudar. Para resolver esse circuito, nós vamos usar a estratégia de que o circuito vai ser analisado muito antes disso e muito depois disso, para a gente entender o que acontece nesse passo. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos analisar muito antes, muito tempo atrás. Então, antes, o que nós temos? Nós temos que o meu Vs vale V0, é igual a V0. Vai surgir uma corrente I, certo? A corrente I vai carregando esse capacitor. A carga do capacitor é C vezes V. Então, vai ter uma corrente I. Esse capacitor vai chegando ao ponto que o V vai se tornar V0. E a hora que aqui tem V0 e aqui tem V0, aqui e aqui, eu não tenho diferença de potencial mais. Não tem um maior curto, eles são iguais. Quando não há diferença de potencial, a corrente que passa no resistor tende a zero, ela vai parar. Então, isso é o que vai acontecer antes. Vou tirar esse risco aqui. Aí. Isso é o que vai acontecer antes, um tempo antes. Agora, nós vamos analisar o que acontece com um tempo muito depois, ou seja, a hora que já deu o salto, o que acontece nesse tempo depois. Então, nós vamos fazer um desenho desses dados iniciais aqui. Eu tenho aqui meu Vs, que vale V0. Então, eu vou fazer aqui, neste gráfico, eu vou colocar V. Neste gráfico, eu vou colocar o I, em função do tempo. Então, os dados antes do que estava acontecendo, eu tinha aqui o meu Vs valia V0. E a minha corrente era nula. Então, meu V do capacitor valia V0 e a corrente era nula. Então, vamos analisar agora o que acontece quando
existe o salto. Então, quando o tempo vai para o infinito, quanto tempo tende ao infinito, ou seja, muito tempo depois, o que nós temos? Nós temos o seguinte, o meu Vs, que é do capacitor, tende ao meu valor V0, perdão, Vs, que é o passo. Então, aqui ele vai para Vs. Ou seja, ele dá esse salto, certo? Com isso, começa a fluir uma corrente para carregar o capacitor. Ela vai carregando esse capacitor. À medida que vai carregando esse capacitor vai ficando com uma carga maior, certo? Então, flui uma corrente I, fazendo que o meu V se torne Vs. Note que eu estou usando maiúsculo para constante e minúsculo para quando varia com o tempo. E a hora que o meu V do capacitor se torna Vs, eu tenho Vs dos dois lados da resistência. O que acontece quando não tem diferença de potencial? A corrente tende a zero. Então, vamos desenhar isso como que ficaria no circuito. Então, com o tempo muito depois, o meu V0 vai para Vs e a minha corrente se torna zero novamente. Esta é a análise do muito antes e do muito depois que nós estamos fazendo. Agora nós vamos ver o que acontece entre esses dois momentos. Então, entre os dois, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a minha tensão era V0, então ela vale V0, e ela atinge meu Vs gradualmente. Então eu posso supor que esta tensão vai fazer isso aqui. Ela vai fazer isso. Gradualmente. E o que acontece quando ela faz isso? O que acontece é o seguinte, quando eu dou salto no Vs, aqui, a tensão na resistência vai se... perdão, deixa eu apagar aqui. A tensão na resistência vai se tornar Vs. A tensão no capacitor ainda está antiga, que é V0. V0. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma diferença de potencial grande. Então, meu I, ele vai dar um salto. Tá? Meu I, o que ele vai fazer? Ele vai dar um salto. Opa! Vai dar um salto. E depois, ele tende a zero. Como é que eu represento isso? Como esta diferença de potencial no início é máxima, o I ele sobe bruscamente. Vai lá para cima. E aí, porque não dá tempo do capacitor carregar e virar um Vs de uma vez. Isso acontece aos poucos. A corrente vai começar a fluir, o capacitor vai se carregar e vai demorar um pouco para este cara aqui se tornar Vs. Então, como isso demora um pouco, o I dá um salto, porque ainda é V0, e à medida que esse Vs vai ficando maior, a diferença se torna menor e a corrente vai diminuindo. Então, a corrente faz mais ou menos isso daqui. Faz uma curvinha aqui. Então, ela dá um salto e torna-se zero. Isso é o que acontece neste circuito. Tá? Então, meu V parece com isso e meu I se parece com isso. E é isso.